Está prestes a ser iniciada. Começou a gravar. Bom dia, meu nome é Marcos, sou estudante do segundo período de Direito da Faculdade UFMG. Bom dia, meu nome é Cristiele, sou estudante também da Faculdade de Direito e também estou no segundo período da UFMG. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Início, estudante de Direito também da UFMG, no segundo período. E pode se apresentar aí, professor. Bom dia, eu sou Fábio Santos, sou professor de graduação, pós-graduação em Direito Administrativo, em Direito Empresarial também, e hoje atuo como secretário-geral da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, onde ocupo o cargo de Procurador do Estado, cargo efetivo de Procurador do Estado já há quase 10 anos. Há mais de 10 anos, na verdade, eu acho. Muito bom. Então, o nosso tema do podcast, né, está relacionado ao uso das tecnologias aplicadas no direito administrativo, né, Marcos? Justamente. E a gente tem algumas dúvidas, alguns questionamentos que fizemos aqui umas anotações, e a gente vai tentar tirar do professor o máximo que conseguir relacionado a isso, porque a gente tem umas dúvidas bem legais. E o Marcos vai começar? Como é que vai ser? Isso, posso começar assim. Para começar, queria pedir a opinião do professor em relação ao que diz respeito, né, na administração pública, quais as influências que esse serviço, né, das tecnologias sofre com a aplicação deles mesmos, ou seja, uma alteração que foi feita a partir das tecnologias na aplicação do direito administrativo. Perfeito. Aí uma pergunta que tem um século de respostas, né? A gente poderia passar o dia todo, acho, falando sobre isso. Mas um primeiro aspecto benéfico, né? Vou tentar dar um exemplo de cada lado, mas um primeiro aspecto benéfico é uma aproximação ou uma materialização muito forte do princípio constitucional da eficiência, né? Sabe lá que no artigo 37 da Constituição, um dos princípios constitucionais, o último que foi inserido no caput, é o princípio da eficiência, né, que é a busca na administração pública por uma atuação que tenha o melhor, o máximo possível de resultado a partir do mínimo possível de custo. A tecnologia é uma ferramenta que busca dar passos muito claros no sentido disso. Então, a gente usando e empregando ferramentas metodológicas, e aí não necessariamente estou falando de inteligência artificial, coisa muito evoluída. Às vezes, a gente empregando robotizações relativamente simples, é possível a gente ter resultados de eficiência muito claros, muito evidentes. E um outro aspecto que eu posso destacar que é muito benéfico do emprego da tecnologia, isso está linkado diretamente com a internet, com a popularização do uso de dispositivos, é a possibilidade da administração pública chegar mais perto do cidadão, né? Então, hoje a gente tem acesso a uma infinidade de serviços públicos na palma da mão da gente, coisa que há 10 anos, 20 anos, há 20 anos, há 10 anos talvez não, mas há 20 anos era impensável, impraticável. Mas isso tem alguns downsides também, alguns problemas, algumas dificuldades que precisam ser enfrentadas. O primeiro é que a maioria dessas tecnologias tem um custo agregado muito, muito considerável. Seja porque é preciso ter um investimento razoável em máquinas, um investimento razoável em infraestrutura, seja como serviço, seja como estrutura adquirida e mantida, ou o investimento hoje cada vez maior e mais caro em recursos humanos, né? Pessoas capazes de fazer gestão dessas ferramentas e as pequenas municipalidades em especial, e aí um fator que é bem presente no Brasil, né? O fato da gente ser uma federação tão complexa e que envolve desde a União, que é um paquiderme gigante, com muita estrutura, muito pessoal qualificado, paga bons salários, estados que têm essa mesma realidade, né, uma realidade muito mais próxima da União,
do que de pequenos municípios que às vezes têm mau recurso para pagar a folha básica de pagamento, de manter serviços básicos. E são, ao mesmo tempo, municipalidades que estão impactadas pela realidade da tecnologia, porque muita gente tem acesso àquilo e passa a cobrar que a administração pública também entre nesse mundo digital. Então, esse é um primeiro aspecto. Existem outros aspectos também relacionados especialmente às tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial. Esse é um assunto que é um pouco mais profundo, mas existem riscos inerentes ao emprego de inteligência artificial na administração pública, porque a IA é uma ferramenta em si perigosa. Quando eu digo perigosa, eu não estou dizendo que não deve ser usada. A gente usa faca em casa e faca é perigoso. A gente anda de carro e andar de carro é perigoso, né? Perigo exige que a gente regule risco, não exige que a gente necessariamente deixe de usar. Mas IA, ela é intrinsecamente arriscada. E não falo isso numa visão meio futurística, lembrando das IAs pop. Para vocês, se eu falar em Exterminador do Futuro, não faz o mínimo sentido. Mas, por exemplo, Blade Runner, coisas mais nesse sentido, eu acho que não está muito próximo. Mas a IA que já é utilizada, né? As mesmas ferramentas que a gente está acostumado a ser exposto em sites como a Amazon, em serviços como Spotify, elas, quando empregadas como ferramentas decisórias da administração pública, elas têm riscos inerentes. Professor, como você já até citou aí, né, a gente tem uma pergunta relacionada à IA, né, à inteligência artificial, e quando a gente fala em tecnologia, né, essa discussão vem sendo bem mais próximo do que a gente está pensando hoje em dia, né? A respeito dos impactos que essa inteligência artificial causaria na sociedade hoje. Positivo, negativo, né? O que poderia mudar para a gente. Positivos, a gente já vê alguns impactos positivos, né? Todo mundo adora quando o Netflix nos sugere, né, um filme que é bom, né? Ou uma série que se adequa ao nosso gosto, né? E isso é muito bom para os serviços de streaming relacionados, e isso pode ser afetado, por exemplo, a realidade das escolhas públicas, né? Imagine aí, você vai fazer matrícula na UFMG e tem um sistema de inteligência artificial que, de acordo com suas notas ou as leituras, ou os livros que você pegou emprestado na biblioteca, eu nem sei se tem mais biblioteca física aí, mas enfim, as coisas que você leu e que você acessou, ele vai e te recomenda uma disciplina. Essa disciplina aqui você vai gostar. Ou essa disciplina aqui dá um grau de recomendação menor para a disciplina que você não vai gostar, ou um professor que tem uma abordagem que talvez você não aproveite tanto, enfim. Então, você pode imaginar a expansão da mesma tecnologia que nós já temos em alguns serviços privados para a administração pública. O meu receio, e é um receio que eu estou pesquisando exatamente uma parte da minha pesquisa do doutorado, não é o centro da minha pesquisa, mas uma parte da pesquisa do doutorado envolve isso. O meu receio é a completa falta de regulamentação acerca disso. A gente não tem, e aí é preciso haver debate público e escolhas políticas sobre isso. Quando eu digo escolhas políticas, é legislação. É preciso que as nossas esferas de decisão política, elas precisam escolher qual o tamanho da vontade de correr risco da sociedade brasileira quando lida com IA na administração pública. Nós vamos poder utilizar, por exemplo, machine learning, que tem riscos inerentes relacionados ao descolamento da decisão final daquilo que o Estado de Direito preconiza, né? Vieses embutidos no algoritmo, ou o fato do algoritmo ter uma margem de erro. Qual é a margem de erro que pode ser considerada aceitável? Porque uma das características da inteligência artificial que funciona baseada em aprendizado de máquina é que ela não é assertiva, né? Ela não é sim ou não. Ela não é está certo ou está errado. Ela tem 99%, ela diz que tem 99% de chance que está certo, mas o 1% está ali para assombrar a gente. Então, qual é a margem que é aceitável de erro? Qual é a margem que não é aceitável? Que dados a gente vai poder usar? Vai poder usar tudo? Eu vou poder construir um sistema que sugere alocação de
de pessoas de acordo com a periculosidade, que vai usar tudo, todos os dados que o Estado tem disponível. O Estado é um grande consumidor de dados, né? Ele é um péssimo tratador, mas é um excelente no sentido de que é um voraz consumidor de dados. O Estado sem dúvida nenhuma, a entidade que mais tem dados das pessoas. Vai poder usar tudo sem limitação nenhuma. As pessoas vão poder ser julgadas por onde moram, vão poder ser julgadas pela cor que têm, e é isso aí mesmo. Enfim, eu acho que tem coisas que a nossa Constituição por si já não permite, certas discriminações que a regulamentação constitucional já é muito clara, e que isso tem que ser carregado para a tecnologia que vai ser empregada na administração pública. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que tem muito que pode ser feito com IA, né? E aí eu falo não só da experiência acadêmica de estudar o tema, mas da experiência profissional prática, porque um dos meus papéis aqui na PGE é de supervisionar diretamente, no meu caso especificamente, muito diretamente, presencialmente, o desenvolvimento de softwares da administração da PGE especificamente. E talvez por ser um estado periférico, a gente não aparece muito na Globo, né? Mas não aparece muito para falar coisa boa na Globo. Mas Rondônia é uma das procuradorias que tem um grau de maturidade tecnológica maior no país. A gente tem sistemas informatizados para praticamente todos a nossa atuação funcional. Nós temos sistemas desenvolvidos in-house, a gente compra muito pouca coisa de fora, e a gente tem um backlog muito grande. O backlog é uma cartela de coisas a fazer, né? Muito grande em relação a TI para serviços para a Procuradoria e para a Administração Pública. A gente tem um sistema que tem IA, a gente usa hoje um sistema que tem IA embarcada, né, para sugerir classificação de peças classificação e peças para procuradores. A gente está, inclusive, atualizando esse sistema agora. A gente está em desenvolvimento com um sistema para smart contracts para a administração pública rondoniense. Então, esse conjunto de ações da Procuradoria me põe hoje numa posição de não só estudar e entender um pouco da teoria, entender um pouco da prática não jurídica, né, da prática de desenvolvimento de software em si, né, porque em algumas dessas iniciativas eu atuo na equipe de desenvolvimento. Obviamente eu não sou lá um desenvolvedor muito, digamos assim, capaz. Eu sou mais o Ctrl+C, Ctrl+V do GitHub lá, mas eu passo muito bem em uma outra fase do desenvolvimento do software, que é o planejamento de software, né? Descrição de regras de negócio e de histórias de usuário. É a parte que eu participo. Eu não faço, na PGE eu não faço codificação. E isso nos dá uma oportunidade de ver muito primeiro, o quão trabalhoso e o quão arriscado é utilizar inteligência artificial. Porque ela é uma forma que, entre aspas, facilita as coisas no ambiente de desenvolvimento, né? Você consegue, a partir de um conjunto de dados, facilitar a automação de certas decisões. Mas, ao mesmo tempo que isso facilita a parte anterior, isso tira controle. Eu passo o controle, um controle que poderia ser um controle individual de regras, né? Situação tal, a regra é tal, situação tal, a regra é tal. Eu passo para um controle quase que amostral. Dou uma olhada por cima nos dados e vejo o que a máquina me dá de resultado. Então, há um risco inerente, há um trabalho muito grande, e um outro fator de risco, ao meu sentir, é o fato da gente ter muito pouca gente treinada para fazer o planejamento e a configuração. E aí, quando configuração que eu digo é a ditar as regras e selecionar dados que não sejam pessoas da própria área de TI, né? E eu acho que eu sempre digo para os meus alunos que é um nicho muito forte para o profissional do direito, é entender esse meio de campo entre direito e tecnologia. É conseguir formatar os nossos conhecimentos em regra jurídica,
de uma forma que isso seja traduzível em linguagem computacional. Nossa, bem legal. A coisa que, tipo assim, muitas vezes a gente tem uma visão bem... A gente que não estudou sobre o tema tem uma visão, às vezes, um pouco limitada sobre isso. E você falando assim, a gente começa a viajar, assim, eu pego umas... Acho bem legal. E viajar é bom. E viajar é bom. É. Eu já escutei, antigamente, eu escutei muito na PGS a história do ato viaja. E muitas das minhas viagens que ocorreram há 2, 3, 4 anos, elas são realidades em sistema hoje. São funcionalidades de sistema. Para pensar, a inteligência artificial é meio que, assim, minha concepção é meio que, tipo, utilizar pensamentos humanos, assim, então, tipo, meio que viajar talvez esteja nesse caminho, né? Uma forma de se pensar, para se conceituar o que é inteligência artificial, né? Você pensar em uma similaridade com o que a gente conhece. Mas se você estiver falando de machine learning, especialmente de deep learning, né, de aprendizado profundo, visão computacional, por exemplo, tem a ver com qualquer coisa menos com o pensamento humano. É bem diferente. Bem diferente. Uhum. E aí é mais um risco que a gente tem que colocar na balancinha de riscos que a gente tem que pensar. Eu também, quando eu pensava na inteligência artificial, vinha logo essa ideia, igual aquele filme lá, não sei se vocês já viram, do Eu, Robô, que aí tem um robô, ele comete o crime, né, e vai ter que ser julgado, e como é que julga um robô, né, que é inteligência artificial. Mas aí o professor falando assim, já abre um monte de campos diferentes, né, a imaginação vai longe. Inclusive, não sei se todos viram, uma empresa do Reino Unido estava programando uns robôs assim, né, com inteligência artificial. E a face do robô, gente, era idêntica a de uma pessoa humana, o que lembrava muito desse filme, né? Então, assim, teoria conspiratória, né, o que mais tem relacionado a isso, né? O próprio Elon Musk, num podcast, ele estava abordando sobre esse tema também, né? No que pode vir a ser a inteligência artificial, né, se não houver limites pré-estabelecidos, né? E o direito, eu acho que é uma peça fundamental nessa parte, né, para buscar esse equilíbrio, bem como o professor falou aí. Perfeito. Eu acho que sem direito a gente vai cair na ilusão do que se vende bastante hoje, que é a tal da inteligência artificial ética, ou ética da inteligência artificial, que é, como eu disse, na minha opinião, uma ilusão comercial, né? Tanto quanto a ideia de inteligência artificial geral, né? O Eu, Robô, aquilo que tem lá em 2040 no Blade Runner, eu vou falar mais do meu tempo, né? Do Exterminador do Futuro, aquele outro filme, o cartoonzinho de robô também, eu Robô não, esqueci o nome agora do filme, mas Wall-E, lembrei, pronto. Essa inteligência artificial que tem uma noção maior do mundo, né, mais ampla do mundo, uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente tem, ela está mais longe, está bem longe, né? As estimativas mais otimistas falam em alguns anos, eu não acho que não, acho que vamos demorar pelo menos algumas décadas para chegar a esse tipo de IA. Mas a atual IA que a gente emprega hoje, que é muito empregada no ambiente comercial, que é empregada na administração pública, né? O Plano Nacional de Inteligência Artificial, ele fala, por exemplo, que nós já temos algumas iniciativas de IA, muito embora algumas iniciativas de IA que o Plano Nacional coloca, elas não são propriamente uma iniciativa de IA, e mais do que isso, não são IA decisória, não, elas utilizam IA como uma das features do sistema. Elas são perigosas por si, né? Apesar de não poder lá tomar conta do mundo como a Skynet do Exterminador do Futuro. Você não deve ter visto Exterminador do Futuro, mas eu recomendo. É um filme muito bom para explicar porque todos os professores da minha idade falam desse filme. Então assistam. E o filme é bom também. É tempo que é diferente, né? Vocês vão ver uma computação gráfica um pouco mais pobre, mas vale a pena. Nem que seja para depois vocês gerarem memes com as bizarrices do CG.
mas a gente está longe ainda daquilo, a gente está longe ainda de se preocupar com a IA que tome conta das armas nucleares do mundo e transforme isso numa guerra contra os humanos. Mas a IA que nós temos hoje, ela é, por si, perigosa. E ela precisa da regulação jurídica e não somente ética para atingir níveis aceitáveis de convivência com a gente. Nossa, bem legal, cara. E aqui, pode ser funcionando aí, mas pensando já em outra parte, assim, um pouco, a questão entre a publicidade que o Estado faz, a administração pública faz, a questão da transparência que ele tem com a população, como que você enxerga isso relacionado à tecnologia? Isso que, tipo, você falou 10 anos atrás, e eu acho que até 20 anos atrás, mas eu acho que até 10 anos atrás você tinha muita dificuldade de ver questões de transparência. Às vezes a publicidade era bem diferente do que é hoje também. E a evolução da internet de 10 anos atrás para agora é absurda, né? Então, como que foi essa evolução? Será que dá para fazer um paralelo, assim? Porque eu tendo a dizer que muito da sociedade tem certa... um pé atrás com se o que está sendo passado para a gente é uma coisa verídica, e se a publicidade realmente é verdadeira, sabe? O que eles estão falando ali realmente são verdade. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? Ou... Deu. A gente tem várias formas pelas quais a IA, e isso dentro da conceituação geral de governo digital, né, é um dos aspectos mais relevantes do governo digital, que é permitir a participação mais próxima do cidadão na fiscalização da administração pública, né? Esse é um das vertentes do governo digital. E a gente já vê iniciativas que são resultado dessa maior transparência mediada pela tecnologia. Acho que vocês todos devem conhecer o Serenata de Amor, né? Que é uma iniciativa que foi... depois você dá uma pesquisada lá no Twitter, que é um robô, foi desenvolvido por uma organização não governamental, que ele vê todos os gastos no portal da transparência da Câmara dos Deputados e emite alertas para gastos fora do normal. Gastou sei lá quanto em combustível muito fora do padrão, comprou um objeto, um bem que não está ligado à função pública, enfim, fez algum gasto que sai do padrão. É um robô que capta que automatiza a leitura do portal da transparência e com certos parâmetros que foram dados lá pelo desenvolvedor, ele emite alertas para que as pessoas vão lá e executem a fiscalização. Esse tipo de iniciativa, ele só é possível com tecnologia. Não que antes não fosse possível, não tivesse alguma forma de transparência, não fosse possível as pessoas ter acesso aos gastos públicos. Mas, para a gente fazer um paralelo com a Lei 8666, por exemplo, que ainda está vigente, está aí agonizando, acho que vocês não vão ver licitação por ela, mas ela é uma lei que previa que em algumas modalidades de licitação você tinha que publicar o aviso de licitação no mural do órgão. E quem vai sair de casa para olhar no mural do órgão, ou no mural da prefeitura, enfim, quem que vai sair de casa para ver chover aqui? Que licitação que está aberta hoje aqui nesse órgão, nessa prefeitura, enfim. É algo que não é factível, mas que, com a atualização tecnológica, esse mural virou um mural digital, né? O site da prefeitura, ou o seu portal da transparência, ou o site de uma central centralizada de licitações, e tudo isso nos permite ter mais acesso a esses dados. E aí tem uma separação que precisa ser feita. A publicidade, né, que é aquela atuação que é legítima também, né, da administração pública, de exibir iniciativas que estão conectadas com a atuação do Estado, né, mostrar
fez estrada tal, tem um programa tal, tem aquele outro programa, tem esse restaurante popular, asfaltou não sei quantos quilômetros de estrada, construiu não sei quantas escolas. E isso pode ser devidamente checado com a publicidade ou com a transparência oficial, né, que são os mecanismos da administração pública e não do governo, né, porque a publicidade está intrinsecamente ligada às funções legítimas de um governo, né, daquele governante transitório. Nós, enquanto democracia, a gente escolheu, isso faz parte da escolha que a gente fez, né, o fato da gente ter que lidar com governos transitórios, com a lógica eleitoral, né, e é legítimo ao governante ele exibir, ele ser transparente com a população para dizer, prestar contas do que ele, enquanto governante transitório, fez. E aí a gente, enquanto administrado, tem a oportunidade de não só acreditar na publicidade ou na propaganda feita pelo governo e checar isso com as informações de Estado. Vão estar lá nos portais da transparência. Ou nos sites oficiais, nos contratos que foram feitos, nos pagamentos que foram feitos. Então, tudo isso nos permite ver se aquela propaganda oficial bate com a publicidade. E aí a gente pode ir muito mais além. Por exemplo, os sistemas eletrônicos, de gestão eletrônica, que nos permitem, por exemplo, hoje ter acesso online a qualquer processo administrativo. Não precisa de cópia física de um processo administrativo. Já mando um e-mail, peço um determinado documento, posso receber por e-mail. O próprio e-mail também, e aí o e-mail foi mais uma mudança cultural, né? Até alguns poucos anos, eu mandava e-mail, e o e-mail da PGE, desde que, pouco depois que entrei, ele é um e-mail oficial, né, @pge.ro.com.br, mas eu mandava o e-mail do meu e-mail oficial, e algumas unidades administrativas, a gente não aceita e-mail, porque e-mail é informal. Eu tenho que mandar um ofício físico, porque senão a gente não responde. E é uma coisa que hoje não faz mais nenhum sentido, né? Zero sentido. Parte dessa digitalização impacta nessa facilidade de eu ter acesso às informações. Ter acesso às informações implica numa maior transparência e numa maior possibilidade de fiscalização. O que eu particularmente acho, né, e aí é uma opinião azeda, realmente, de fato, é que a gente faz muito pouco isso. Muito pouco. Não adiantou muito pouco a administração pública ter se tornado digital e, por isso, mais transparente. Quantos de vocês já entraram no portal da transparência de Minas para ver qualquer coisa? Qual é a taxa, se você botar a taxa de horas que eu passo no Instagram sobre a taxa de horas que eu passo no portal da transparência? Dá o quê? Então, o nosso dinheiro público está sendo gasto por ali, é o nosso dinheiro, né? E a gente tem muito pouco interesse, e não é só vocês, né? A gente tem muito pouco interesse, enquanto sociedade, nisso. Talvez a gente tenha alguns picos de interesse, né? A gente está vendo agora, por exemplo, o caso dos cantores sertanejos, né? Não sei quando o pessoal vai ouvir esse podcast, mas se ouvirem, sei lá, 2050, nós estamos em 2022, e nesse momento a gente está passando por uma revelação de, entre aspas, escândalo, de que vários cantores sertanejos falam mal de quem recebe dinheiro público, mas estão recebendo dinheiro público até a tampa. E isso seria invisível há 20 anos atrás. Seria impossível a gente ter esse tipo de exposição da informação há 20 anos atrás. Top demais. Como foi bem pontuado aí pelo professor, nessa questão da democratização dessa atividade estatal, né? E eu acho também, professor, que essa falta de interesse da própria população, né? Esses portais de transparência favorece muito essa ideia do governo, né? De assim, passar uma visão bem diferente do que ele realmente faz, né? Então, assim... E é mais ou menos... Não sei, natural não é a palavra correta.
vou escolher bem as palavras, mas é comum, né? Ele não vai fazer propaganda do que ele fez de ruim, vai fazer propaganda do que ele fez de bom, ou do que ele acha que ele fez de bom, né, em alguns casos. E a população pode usar a transparência para checar se está beleza, você fez isso aqui de bom, mas faltou isso aqui. Hoje, por exemplo, a gente consegue checar pelo Google Maps se o cara fez uma determinada obra, se ele reformou mesmo uma determinada escola. A gente tem ferramentas que nos possibilitam acessar essa informação mais facilmente. E inibir até, no futuro, pelo menos, hoje, eu acho que ainda não inibiu, mas inibir esse comportamento de vender ilusão na propaganda de governo, né? Sim. Para essa próxima questão aqui, professor, eu queria saber a sua perspectiva relacionada, né, ao direito administrativo com essas novas tecnologias, para daqui, assim, num espaço de 10 anos, talvez. E, assim, poderia relacionar essa pergunta com o aspecto, assim, da democratização também. Por quê? O Brasil, ele é um país, assim, que ele exporta, assim, muito pouco tecnologia, né? É muito dependente dos commodities. E, assim, e também pela fuga de capital intelectual também, que melhores propostas financeiras, né? Seja para estudar para outro país ou até para trabalhar em empresas fora, o Brasil fica muito dependente das tecnologias também, né? Então, assim, por mais que seja otimista, né, quando se trata do Brasil, tem que olhar, assim, dados concretos e nessa parte tecnológica não é muito favorável, né? Essa situação econômica do Brasil atualmente, pelo menos atualmente não, né? Então, assim, em relação ao direito administrativo, né, para a própria população com as tecnologias, qual é a sua visão panorâmica aí nesse tempo que Para mencionei? 10 anos, assim, numa futurologia muito arriscada, porque se eu chutasse os 10 anos da minha vida, os 10 últimos anos da minha vida, eu talvez não teria acertado. Mas vou aceitar o seu desafio, Marcos Vinícius. Eu acho que tem um primeiro ponto que você tocou que é importantíssimo, né? O Brasil é um exportador de commodities, nem manufaturadas, né? Commodities naturais, e a gente tem um curioso caso de ter muita mão de obra trabalhando para fora em tecnologia, né? A gente tem uma quantidade considerável de programadores que trabalham para empresas de fora do país. Eu tenho um certo contato com esse mercado, conheço bastante gente que está empregado nos Estados Unidos, na Noruega, na Finlândia, na Austrália, mora aqui no Brasil, mas emprega o produto dos resultados, o produto do trabalho dele para esses países. Um sinal de que a gente poderia estar tendo esse mesmo resultado aqui, né? E eu acho que a gente precisa desenvolver estratégias para reter essa mão de obra e o produto dessa mão de obra aqui, né? O Brasil ser um país que vende produtos digitais, né? A gente poderia, por exemplo, se espelhar muito na Índia. A Índia é um grande exemplo de país em desenvolvimento que tem esse tipo de política, que consegue entregar, né? Ser um grande produtor de software, porque é uma indústria relativamente barata de se estabelecer e que entrega resultados em curto prazo, altamente tecnológica, remunerações altas, só que ela exige uma capacitação muito alta, né? Eu acho que talvez aí vai ser o nosso gargalo. Então tem esse primeiro problema. Quando a gente casa isso com o Estado, a gente precisa ter uma visão de que o Estado precisa mudar como lida com a sua mão de obra. Então, talvez a gente precise começar a pensar em estratégias diferentes para lidar com a mão de obra de tecnologia. Tem algumas saídas para isso, obviamente, né? A gente poderia utilizar a terceirização, que já é feito em várias, aqui em Rondônia a gente usa, por exemplo, bastante outsourcing de iniciativas específicas, mas a gente sempre precisa ter governança da tecnologia. Não adianta a gente querer ter o melhor sistema, se o melhor sistema que a gente usa, a gente não sabe manter, não sabe evoluir, não sabe quais são as tecnologias que rodam por trás, especialmente para o Estado, eu acho isso bem perigoso.
Eu acho que para os próximos 10 anos a gente vai ver, especialmente em estados e na União, uma expansão muito grande de serviços baseados em IA. Para a segunda metade desses 10 anos. Né? Não, acho que não é algo muito próximo. E isso vai ter um impacto muito grande também no mercado de trabalho para outros cargos públicos. Para dar um exemplo, hoje a PGE de Rondônia já fez uma redução do seu espectro de contratação para os próximos anos. Nós tínhamos feito, a gente está com um concurso em curso, né? E nós fizemos antigamente uma previsão de contratação imediata de 10 pessoas, e foi reduzido para 5, em parte. Né? Em parte por condição orçamentária, em parte porque a tecnologia ela vai impactar a necessidade de pessoas nesse cargo. E procurador é talvez um cargo que vai ser um pouco menos impactado por alguns motivos. Mas tem uma série de outros cargos, assessores, pessoal que faz um trabalho um pouco mais manual, não vai ter espaço mais, né? Então, uma redução do custo do Estado, do custo de manutenção do Estado, eu acho que é algo que a gente vai ver nesses 10 anos como uma decorrência direta da aplicação de ferramentas tecnológicas para a gestão pública. Algo que a gente vai ver no plano legislativo, que eu gostaria, aí na verdade é wishful thinking, né? Não é futurologia, mas eu gostaria muito de ver uma legislação específica de IA para a administração pública. A gente sabe que está saindo, está em processo de elaboração legislativa no Brasil a nossa lei de regulamentação da inteligência artificial, mas eu acho que a realidade da administração pública precisa de uma regulação específica. É um outro universo com outros valores preponderantes e que precisam de um carinho e de um cuidado maior por parte do legislador. A gente precisa observar que o Estado ele tem que ser mais conservador na aplicação de ferramentas tecnológicas que tem muito risco embutido. Fora isso, eu espero também que hajam algumas mudanças no panorama organizacional, que a União e os Estados comecem a assumir um papel maior de coordenação da aplicação tecnológica ou da disponibilização de ferramentas tecnológicas para os municípios. Porque imagine aí um município bem pequeno de Minas Gerais, aí no norte de Minas Gerais, que tem lá, Passos, um município relativamente pequeno, que não vai ter a mesma estrutura do governo de Minas e não vai conseguir chegar a uma maturidade tecnológica que a nossa sociedade vai ter daqui a 10 anos, porque é uma realidade com duas pontas, né? Não é só o Estado, é uma relação do Estado com o cidadão, do Estado com o mercado, com as empresas, e ainda que o Estado não seja capaz de oferecer isso, o cidadão vai cobrar. O cidadão ele faz o serviço dele online na União, faz o serviço dele online no Estado, ele precisa de uma certidão negativa, ele tem que ir na sede da prefeitura, né? Ele precisa ir na sede da prefeitura para tirar um DARI, um boleto para pagar um imposto. São coisas que não vão começar a não fazer sentido, vão começar a gerar cobrança por parte da população, e isso implica em melhorias consideráveis para a administração pública, e eu penso que a administração pública vai começar a caminhar no sentido de maior integração e de uma maior participação dos estados e da União no sentido de ajudar os pequenos municípios. E tem mais um ponto ainda, que esse é um ponto que, na verdade, um pouco mais me preocupa do que me alegra. Me alegra também, mas me preocupa. Porque, historicamente, são 4 os tipos de órgão que têm mais maturidade tecnológica. O primeiro de todos é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário sempre está na vanguarda de tecnologia, e isso é uma realidade dos últimos 20 anos. Depois do Poder Judiciário, a gente pode elencar também as administrações públicas fiscais. Elas sempre tiveram à frente, sempre utilizaram tecnologia
as tecnologias de ponta à frente dos outros, primeiro do que os outros, sempre foram de vanguarda. Junto com as unidades fiscais, as unidades de advocacia pública, ainda mais para trás, um pouquinho, mas estão ali junto, né? Para usar, principalmente quando a gente fala de cobrança. Mas uma que está junto com os tribunais de justiça, sempre muito atenta, são os tribunais de contas, né? Os órgãos de controle. E me preocupa a possibilidade de, em pouco tempo, porque é uma realidade de já, a gente já tem o TCU utilizando a Alice, né, para fazer. A Alice tem 3 outros robôs utilizados pelo TCU para fazer controle. Já há uma iniciativa da Alice Brasil, né, que vai ser expandida para 11 tribunais de contas do Brasil, várias outras cortes de contas. E daqui a 5 anos a gente pode ter um Minority Report aí. E Minority Report, acho que vocês conhecem, né? Filme do Tom Cruise, famoso, não é tão novo assim, mas se não assistiram, por favor, assistam, que vale a pena, é bem bacana também. Eu acho que a gente vai ter uma espécie de Minority Report com tribunais de contas super desenvolvidos em termos de tecnologia, de inteligência artificial, e municipalidades muito frágeis, né? Pequenas municipalidades muito frágeis, pequenos órgãos também, órgãos com um pouco mais de autonomia, defensorias ou autarquias que têm menos maturidade tecnológica, que vão sofrer muito para conseguir executar algum tipo de política pública, justamente porque a atuação do controle de contas, do controle das cortes de contas, vai começar a ser muito preemptiva. Por um lado, isso é excelente, né? Se a gente pensar pelo lado de controle, de prevenção de corrupção, de melhoria da administração pública, a gente pode ter aí um caminho no sentido da gente melhorar bastante os nossos índices de corrupção, de reduzir bastante isso, né? Mas, por outro lado, a gente pode chegar no nível de engessamento, né? Aquilo que o ministro Bruno Dantas chama de apagão das canetas só tende a se maximizar, porque você vai ter uma presunção de culpa imputada pela tecnologia. Eu vou ter um robozinho que, em vez de me recomendar a melhor música do Spotify, ele vai cadastrar um determinado gestor como um gestor que está tomando decisões de risco ou que está ali adotando, por inovar, por exemplo, está adotando algo que é ilegal ou que traz risco ao patrimônio público. Isso tudo engessa, né? Os governos passam e nem todo mundo quer se arriscar por 4 ou 8 anos e para entregar algo que o público precise, porque eventualmente você precisa inovar para entregar para a administração pública, entregar para a população bons resultados diferentes dos que vêm sendo tomados. Você precisa tomar decisões difíceis e você vai acabar sendo barrado por uma instância de controle que é ainda mais conservadora do que o Estado. É um pouco o papel dela, né? Mas eu tenho medo do que essa conjuntura pode causar. Legal, top demais. Professor, só uma pergunta rápida aqui, relacionado à Lei Geral da Proteção de Dados, a LGPD. Eu sou colaborador de um cartório de registro de imóveis. Quando lá, antes dessa lei ser divulgada e às vezes implementada mesmo, lá a gente já tinha alguns mecanismos, né, para proteger o usuário, para proteger as pessoas que passam os dados para o cartório, né? E o Estado, a administração pública, ela já estava preparada para isso antes, e hoje ela está preparada? Como é que isso funciona e como que foi feita essa transição assim? Como é que é divulgado, é feito treinamentos? Como é que é isso? Eu fiquei bem curioso nesse sentido. O Marcos Paulo, você fez agora uma pergunta complexa, mas a resposta simples para ela é não. Não para tudo. Não estava preparada,
não está adaptada, não faz treinamento, não tá caminhando nesse sentido, né? A média do Brasil é essa. A média do Brasil é essa. Obviamente você tem. Perigoso, né? Bastante. Obviamente você tem órgãos que estão caminhando no sentido de implantar. Eu acho que pouquíssimos órgãos no Brasil estão com governança completa de proteção de dados. Pouquíssimos. Por Rondônia, eu posso falar que temos um órgão com governança muito avançada. Não sei se já é ideal, porque eu já não estou lá há um bom tempo, mas o Tribunal de Contas de Rondônia está com governança bem avançada. A PGE começou a implantar no ano passado. A gente começou o processo de implantação. E o problema da implantação da LGPD, né, da governança de proteção de dados, é que é um processo grande, doloroso, custoso, né, em qualquer aspecto que você pensar. É custoso porque eu preciso de um encarregado de proteção de dados, que está caríssimo no mercado, né, que a administração pública nem sempre consegue contratar. Eu preciso treinar, e aí não basta ter um encarregado de proteção de dados, porque ele é só o encarregado. O protetor dos dados, dos dados são todos os usuários que fazem parte daquela unidade informacional. Então, eu preciso treinar todos os 300 e lá vai pé servidores da PGE. Todos os 64 procuradores e os servidores da carreira de apoio, todos os estagiários, todos os colaboradores terceirizados que participam da PGE, e aí o custo é alto. Eu preciso desenvolver mecanismos tecnológicos para fazer essa contenção também, né? Então, eu preciso ter log de atividade, eu preciso alterar sistemas para fazer com que esse log ele precise ser registrado. Log é um registro mais... um registro de... Log é registro das coisas, né? Então, no caso, a gente precisa ter um registro de quem acessa o quê quando se fala dos sistemas institucionais, especialmente aqueles que têm dados pessoais. A gente precisa implantar ferramentas de segurança, então, sign-ons, logins que sejam seguros, travar a senha para que a senha não seja fácil e que o cara seja obrigado a pessoa seja obrigada a renovar a senha a cada um X período de tempo. Para certas funcionalidades, eu preciso implementar um two-factor, né? Ele loga com senha e recebe uma senha no e-mail ou usa um aplicativo. Então, todos esses elementos são elementos que têm um custo, têm um tempo de implantação e não estão sendo implantados na grande maioria dos órgãos. Fora a mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura que é talvez o mais pesado. Eu acho que nesses 10 anos a gente não vai ver a mudança de cultura. A gente vai ver daqui a pouco a autoridade nacional aplicando alguma multa, vai começar pela iniciativa privada, e torço para que eu esteja errado, mas acredito que vai uns 15 anos aí para a gente ter a LGPD funcionando direitinho. Que isso, eu já tinha um panorama bem diferente, eu achava que já estava meio que já caminhando, assim. Olha, no que eu acompanho, não. Obviamente as discussões estão bem avançadas, né? Você tem muito evento, você tem muito treinamento, você tem muito material, mas não é só isso. Né? Enquanto proteção de dados não virar uma diretriz institucional da alta administração dos órgãos, eu acho que a gente vai penar um pouco. Ou seja, enquanto isso não começar, enquanto a NPD não começar a multar alguém, que a NPD não me escute. Então, professor, agora, só para finalizar mesmo, eu queria te fazer uma pergunta relacionada, né, ao mercado para quem quer entrar nessa parte de direito administrativo, né? Qual é a sua perspectiva em relação a esse mercado e também se está melhor ou está pior em relação ao passado também? Aí é uma visão mais sua mesmo. Tá. Estou calculando as palavras. Eu acho que
para o advogado privado que quer habilitar na área de direito administrativo, tem muito espaço. Pouquíssimos são os que saem da faculdade. Todos vão sair da faculdade com paixão por civil ou por penal. Normalmente por penal, né? A ilusão de que penal é melhor do que alguma outra coisa. Não é. Isso é ilusão. Que eu passei por essa ilusão também. Então, mas por isso é que eu garanto que é uma ilusão. Mas pouquíssimos são os que saem da faculdade apaixonados por administrativo, né? Pelo menos no meu tempo. Não sei se hoje isso mudou. Acho muito difícil. Por ser professor de direito administrativo, eu ainda acompanho alguns alunos que estão saindo, né? Então, você tem pouca gente que, de fato, milita nisso. E a gente tem que enxergar o mercado brasileiro com as complexidades próprias do mercado brasileiro de advocacia, que é um mercado muito inflado, né? A gente tem muito advogado. E quando vocês pensarem que está muito, vocês botem mais um pouquinho. Né? A gente tem uma quantidade muito grande de advogados. A gente tem uma quantidade muito grande de bacharéis, maior ainda, absurdamente maior de bacharéis. E isso torna toda a atividade de advocacia um tanto quanto mais complicada. E aí, quando a gente fala de direito administrativo, você tem alguns nichos. Você pode atuar na advocacia privada dentro dos tribunais de contas, por exemplo, se especializar para defender gestor dentro do tribunal de contas, o que é um nicho excelente, um nicho muito pouco ocupado, muito pouquíssimo mesmo ocupado. Você tem nichos muito específicos ali de direito administrativo, de matérias ligadas a direito administrativo, que não são ocupados, que pouquíssimas bancas trabalham, e normalmente são bancas centralizadas nos grandes centros. Vocês vão ter essa vantagem em Belo Horizonte, né? Por exemplo, a advocacia no CAD, né, que é muito bem nichada, né, muito pequena, pouca gente atua. A advocacia cartorária, né, o pessoal que trabalha com registro de imóveis, muito pouco, que é um nicho do nicho de administrativo ali. Você tem, além disso, a advocacia que trabalha na administração pública, né? Você que quer advogar para pessoa no privado, mas trabalhar dentro da advocacia pública, né? Processo administrativo disciplinar, a advocacia ambiental também, que ainda, de certa forma, está dentro do nicho de administrativo, tem suas peculiaridades, obviamente, precisa estar especializado nisso, é uma realidade bem própria, mas ainda é dentro do direito administrativo. E tem o outro lado, o lado bom da força, que é vir para a advocacia pública. Estou falando brincando, obviamente, né, gente? Entendo o advogado privado que pede contra o Estado, mas você também pode vir para o lado de defender o combalido ente público, aquele que realmente, o necessitado ente público, né, que é a advocacia de Estado. E essa está mudando, né, precisa mudar, porque a advocacia de Estado, em 88, era uma coisa, e ela precisou e precisa se tornar outra, né, não só a advocacia de Estado, no sentido de advogar judicialmente, de defender o Estado a qualquer custo, recorrer até onde der, né? Tem mudanças de paradigma que está sendo implementado na administração pública. Existia também há um certo tempo uma vontade de se firmar como advocacia de Estado por necessariamente se contrapondo ao governo, e é também um caminho completamente sustentável, porque governo e Estado, enquanto o governo e o Estado estiverem andando de mão dadas, é obrigação do advogado público, do advogado de Estado, também defender as ações de governo, as escolhas legítimas feitas pelo administrador público, seja de qualquer poder, do executivo, do judiciário, da instância controladora. E aqui em Rondônia, por exemplo, a gente tem uma expansão que é interessantíssima, que nós temos a Procuradoria-Geral, ela em regra, em vários estados, ela é intimamente do executivo, né? Ela funciona no executivo,
Mas a PGE de Rondônia, ela tem uma Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas, que atua judicialmente e na consultoria do Tribunal de Contas, né? A gente faz... o Tribunal de Contas vai fazer uma licitação. Quem dá o parecer? É a PGE de Rondônia, né? A unidade da PGE que funciona junto ao Tribunal de Contas. A mesma coisa para o Tribunal de Justiça, né? Então, isso é parcela da mudança da advocacia pública para essa década, da gente se tornar, ser advogados do Estado, sempre, né? Mas ter consciência de que o advogado do Estado ele tem papéis que vão além do atuar meramente judicial, do emitir parecer, ele precisa ser um educador, né, de orientar a administração pública para uma melhoria contínua, ele precisa ser também um meio controlador de vedar e de atuar fortemente contra condutas que sejam ilegais, ilegítimas. Ele precisa ser também um profissional que ele é multifacetado, que ele precisa entender não só de direito, mas ele precisa entender, por exemplo, de modelagem econômica de contratos. Como é que eu vou dar um parecer numa PPP se eu não faço a mínima ideia de como a PPP funciona? Eu preciso estar apto também a ajudar na formatação de uma engenharia jurídica de um contrato a partir de perspectivas econômicas, né? De entender como é que um contrato funciona economicamente e, a partir daí, oferecer as saídas ou as opções que a lei dá. Eu não vou fazer a escolha pelo gestor, porque não é meu papel escolher, mas o meu papel é dizer, ó, você tem essa saída que a lei dá, e esses são os requisitos que você tem que cumprir para essas duas saídas. E é muito gostoso. Eu já tive do lado de lá, eu já fui advogado privado, né? Fui advogado privado durante alguns anos depois de me formar. Mas é muito melhor ser advogado público, porque você ser advogado público, e aí, no momento jabá, né? Você faz mudança na sociedade por atacado, né? Diferente, eu obviamente respeito as demais profissões jurídicas, mas mesmo quando você faz uma ação coletiva, é uma mudança limitada, mas quando você dá um parecer para uma PPP que vai construir um hospital, quantos milhões de vidas você impacta, né? Quantas pessoas você viabiliza um emprego, viabiliza um sustento para a família, ou você viabiliza daqui a alguns anos a manutenção da saúde dessa pessoa, salvar a vida dessa pessoa. Então, tudo isso tem um pouquinho dessa flor, do cheiro dessa flor na sua mão. E eu acho que é o tipo de coisa que só a advocacia pública proporciona. Então, é um mercado restrito, que os concursos são poucos, raros e para poucas vagas. Mas o payoff é muito bom. Muito da hora. Eu acho interessante esse assunto assim, de administração pública, e não sei se é porque eu gosto do quanto que eu trabalhei no cartório e eu vejo algumas coisas relacionadas a isso, não muito aprofundado, mas nesse sentido, e eu gosto bastante. E desde já a gente já quer agradecer, professor, as suas respostas foram muito boas, e acho que a gente esperava que a gente ficaria muito travado e não seria muito proveitoso, e foi bem proveitoso. A gente estava conversando, que estava com medo disso, e acho que se não fosse problema de tempo, a gente ficaria mais tempo aqui conversando. Foi bem legal. Sim. A gente quer agradecer. Eu que agradeço. Realmente. Obrigado, Michele. Obrigado, Marcos. Os dois Marcos, pelo convite, por me aturar aqui nessa manhã. Se deixar, eu falo o dia todinho. Só fica uma ressalva. O próximo convite que me quiserem fazer, se quiserem que eu volte um dia no podcast de vocês, vai ter que ser presencial em BH. Me chamar para ir aí, que aí eu vou. Fechou. Até que se eu quiser fazer alguma matéria optativa na UFMG, a gente tá junto, hein? Realmente, show de bola. A palestra que você nos deu realmente esclareceu muita coisa. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Aí, professor, se o senhor quiser assim, divulgar algum meio de comunicação com o senhor também, né? Aí você pode falar também.
Então, eu sou avesso a redes sociais no sentido de que eu tenho, mas não uso. A única rede social que eu realmente acompanho é meu Twitter, que realmente acompanho assim, eu entro uma vez por semana. Que é arroba, tanto eu sei que eu nem acompanho, nem sei arroba. É arroba meu Souza com S. Obviamente o E aí não é acentuado, né? Meu Souza E com S, meu Souza E com S. Arroba meu Souza E com S é minha rede social pública que eu realmente acompanho. E fora isso, o meu e-mail, né? fabiosantos@pge.ro.gov.br. Tendo a responder dentro de 5 dias. Às vezes esse caso falha, quando tá muita coisa. Mas eu fico à disposição de vocês para contato, conversar. Estou sempre aqui. E eu agradeço ainda também a minha querida Tita, a professora Letícia, por fazer essa ponte. Nossa, muito top. Vou agradecer ela também, que eu achei bem da hora. Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana para você. Muito obrigado. Igualmente, professor. Também. Muito obrigado aí. Tamo junto. Falou. Valeu.